A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da comunidade católica Missão Aliança Sagrada, né? E nós hoje vamos dar sequência ao estudo do livro do Eclesiástico do Antigo Testamento. Esse livro que tem nos ajudado a crescer tanto, né? Amadurecer, né? O nosso caráter cristão, desarquivando coisas tão importantes para nós, não é mesmo? Quanto estamos aprendendo com esse livro? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Que bênção será esse estudo. E quero exteriorizar a minha grande alegria de ter você aí conosco nesse estudo. Mas vamos iniciar clamando pelo Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos em nos socorrer. Senhor Deus, eu quero te entregar esse estudo que seja para a honra e glória do seu nome, que eu e todos que estejam comigo, né, crescendo com esse estudo do livro do Eclesiástico, possamos dar testemunho do teu amor e da tua misericórdia através desse aprendizado. Muito obrigada, Senhor. Amém. No último estudo nosso, que foi o capítulo 4, nós aprendemos tanta coisa maravilhosa, principalmente a questão da esmola, né, que significa um auxílio, um socorro para aquele irmão que esteja numa situação de infelicidade, de necessidade, né? Aprendemos que esse caminho que nos ajuda a ser bom, caminho da bondade, vamos assim dizer, ele tem duas setas. A primeira seta é aquela seta onde nós vamos enfrentar o nosso pecado, que muitas vezes nos inibe de fazer uma boa ação, uma caridade, de dar um auxílio, né? E que nos impede de agradar a Deus. Então, a primeira seta é o enfrentamento do meu pecado para que eu possa ter atitudes de bondade com o próximo. E a segunda seta é, quando eu pratico essa bondade, eu tenho o olhar de Deus e o favor de Deus voltado para mim. Que graça, né? E aprendemos que ajudar o irmão na situação de infelicidade não é só com dinheiro, mas pode ser com uma roupa, com uma palavra, com uma oração, como nós vimos o personagem Pedro e João, que não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham era a fé, era Jesus que tudo pode. E deram isso, né? A fé e o milagre do Senhor Jesus para aquele coxo e ele foi curado. Que testemunho maravilhoso foi Pedro e João, né? Então vamos para o nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje é assim claramente, né, um chamado para as coisas do mundo, para a gente ter atenção à atração do mundo que nem sempre agrada a Deus. Precisamos estar no mundo, mas não ser do mundo, porque somos de Deus, não é mesmo? Mas precisamos estar aqui no mundo com muita atenção. Então, o capítulo 5, ele tem... pega a sua Bíblia, vamos lá, né? Pega a sua palavra. E o capítulo 5, ele tem o primeiro tópico, a falsa segurança, e o segundo tópico, domínio próprio. Nós deixamos aqui em aberto, né, aquele desejo de conhecer o capítulo 5 e estudar, porque nós vamos ver no início uma parábola de exortação do Senhor Jesus, de chamada de atenção do Senhor Jesus para esse tópico, falsas seguranças, e o segundo tópico, domínio de si próprio, um personagem maravilhoso do Novo Testamento que conseguiu, né, ter um autodomínio e mudar de vida. Que bênção que será. Então, nós vamos começar a leitura do todo o capítulo 5 para depois nós voltarmos conversando. Mas eu quero deixar bem claro, como sempre, que nós temos um questionamento, uma pergunta para reflexão, para no decorrer da leitura irmos assim amadurecendo e responder. A pergunta é o seguinte: por que não se deve dizer
tenho o suficiente para viver. Cuidado com essa postura. Por que não se deve dizer tenho o suficiente para viver? Então vamos lá para a leitura? Então pega a sua Bíblia, capítulo 5 do livro do Eclesiástico. Vamos lá. É o capítulo 5, versículo de 1 a 18. Vamos lá. Não conteis com riquezas injustas. Não digas tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão isso de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregue às cobiças de teu coração. Não digas como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos, pois Deus tomará sua vingança. Não digas pequei, e o que me acontecerá de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor, senão acrescentes pecados sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele terá piedade da multidão de meus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor, não adies de dia a dia, pois sua cólera virá de repente e ele se perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Segundo tópico, domínio próprio. Não joeires a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te no caminho do Senhor, da sinceridade de teus ensinamentos e teus conhecimentos. Nunca te afaste de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dizem, a fim de compreenderes. Darás então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde a outra. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Não passes por delator, não caia com embaraço nas armadilhas de sua língua, pois ao ladrão estão reservadas a confusão e o arrependimento. A língua dúbia, uma censura severa, ao delator, ódio, inimizade e infâmia. Faze justiça tanto para o pequeno como para o grande. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só de ouvir a leitura a gente já percebeu a grandeza desse capítulo 5. Então vamos lá. O capítulo 5, ele diz falsas seguranças. E que seguranças são essas que nós devemos nos reter, né? Logo no início diz, não contes com riquezas injustas, não diga tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão isso de nada te servirá. Olha só que interessante. E a gente falou que logo nesse início nós teremos uma parábola do Senhor Jesus que ele viria nos exortar. Então abre a sua palavra lá no capítulo, deixa eu ver que eu separei aqui, no capítulo 12 do livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Vamos ver que parábola é essa? Lucas, capítulo 12, versículo do 13 a 21. Já abriram a palavra? Então, o título desta exortação é Parábola do Homem Rico. Eu não vou ler essa palavra que todos conhecem. É aquele homem que teve uma produção muito grande e que era avarento e não queria distribuir o excesso da produção e pensou assim, eu vou aumentar os meus celeiros para que eu guarde a produção, não é mesmo? E aí o que aconteceu com este homem? Né? Ele, deixa eu ver aqui que eu separei direitinho, ele diz assim no versículo 17, e ele refletia consigo mesmo, esse homem avarento, que farei porque não tenho aonde recolher a minha colheita?
Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muito bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Olha que coisa, né? E aí Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite mesmo exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Essa é para mim, para você, palavra da salvação. Então Jesus, nessa parábola, vem chamar a minha atenção e a tua para o apego às riquezas, para como o versículo 1 do capítulo 5, não contes com riquezas injustas. No finalzinho desse versículo, pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Então, o que adiantou aquele homem ter muita riqueza, colheitas enormes a ponto de aumentar o celeiro, se naquela noite ele perderia, né, se perderia e a alma dele seria pedida? E tudo que ele ajuntou, para quem seria? Ainda ia gerar muita briga para as pessoas adquirirem os bens dele. Então, Jesus vem me exortar e te exortar para, né, este perigo, este apego à riqueza. E a avareza. O que é a avareza? A avareza é a pessoa que quer tudo para si, não quer partilhar nada. Então o Senhor Jesus vem falar para mim e para você: cuidado. Cuidado em reter riquezas. Cuidado em pensar em ganhar na loteria e ter muito dinheiro. Para que você quer tanto dinheiro? Você tem que pedir a Deus a graça para ter força, para trabalhar, para ter um emprego, para poder se manter, pagar suas contas e viver na paz. Não ter muito dinheiro, não ser rico, não sonhe com isso. Você pode estar perdendo o céu. Então Jesus vem te exortar, né? Exortar nesse livro de Lucas, capítulo 12, aqui logo no final, versículo 20. Ele vira e fala assim: Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão a tua alma. Cuidado, porque você pode se preocupar em trabalhar muito e reter tanta riqueza e dinheiro e de repente não poder aproveitar, perder tudo isso. Então a sabedoria de Deus vem te chamar a atenção: tenha e lute para o suficiente. Que interessante, né, gente? Aí a gente olha para nós e vê dos nossos sonhos, daquela casa maravilhosa, daquele carro de luxo, daquelas roupas maravilhosas. A gente tem que ter o suficiente para viver. Jesus, o grande mestre, teve o suficiente para viver. Ele nasceu numa manjedoura. O berço dele era um coxo de animal, uma manjedoura. Então, isso tudo sirva de ensinamento para mim e para você com relação ao excesso. O Senhor vem e diz para nós: guardai-vos, olha só, ele fala, guardai-vos desse perigo das riquezas. Aqui, se a gente observar bem, o Senhor ele vem dizendo logo aqui no início desta parábola, né? Ele propõe uma parábola. Aqui logo no início ele diz: guardai-vos, logo no início, lá no capítulo 12, versículo 14, é tudo tão lindo que eu fico querendo falar tudo. Mas vamos especificamente no versículo 14, que Jesus responde assim: meu amigo, não, eram os dois irmãos brigando, mas no final ele vira e fala assim: e disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza. Guardai-vos da avareza. Então não se retenha a ter muito, tenha o suficiente. Que puxão de orelha o Senhor me deu e deu a você. E o outro personagem, né? Aqui em Lucas mesmo, capítulo 19, versículo de 1 a 11, nós temos um personagem maravilhoso que nós vamos já descobrir. Dê uma olhada lá, que é o segundo tópico de Eclesiástico, capítulo 5, que fala de domínio próprio, domínio sobre si, né? Então vamos lá. É a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Era o chefe dos cobradores de impostos, um homem muito rico,
mas que ouviu falar de Jesus e desejou conhecer o Jesus. Jesus subiu até numa árvore chamada Sicômoro para ver Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, em Jericó. Quando Jesus entrou naquela cidade, e a palavra vem dizer que Jesus entrou para salvar aquele homem, gente. Jesus entrou para salvar Zaqueu. Como Jesus se preocupa em me salvar e te salvar dos apegos da riqueza, dos excessos da avareza. E quando Jesus entra na cidade e se depara com aquele homem em cima daquela árvore, ele sabe o quanto aquele homem precisava de uma experiência pessoal para abrir mão de todo esse excesso de riqueza e essas posturas que desagradavam a Deus. O Senhor Jesus vira e fala assim, no capítulo 19 de Lucas, versículo 5. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse, Jesus sempre olha e olha para curar e libertar, né? Então Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa. Ninguém falou que o nome dele era Zaqueu, mas o Senhor conhece o meu e o seu nome. Desce depressa porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Jesus precisava salvar Zaqueu e a família dele, me salvar e salvar a minha e a tua família. E Zaqueu, a palavra diz que ele desceu a toda a pressa e recebeu alegremente. Ali já começou o processo, a experiência pessoal com Jesus e o processo de salvação. Zaqueu ficou tão feliz com a presença daquele grande homem que ele ouvia dizer de muitos milagres, que foi tocado profundamente pelo olhar de Jesus que cura, que exorta, que resolveu tomar uma decisão, resolveu assumir o lado bom dele, resolveu decidir ter o controle sobre si, que diz o segundo tópico do capítulo 5, domínio próprio. Ele resolveu comandar o eu dele, ter domínio sobre as decisões, os sentimentos, os sonhos dele. Quando ele chegou e disse assim, né, diante daquele dia, daquele almoço, aquele banquete com o Senhor, ele disse assim, Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado, roubado alguém, né, restituirei o quádruplo, vou dar 4 vezes aquilo que eu apanhei. Que conversão, né? Disse-lhe então Jesus, ficou tão feliz com aquela decisão, aquele arrependimento, que disse, hoje entrou a salvação nesta casa, neste coração, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem, que é Jesus, veio procurar e salvar o que estava perdido. Então é hoje o dia da sua salvação, da minha salvação. Nós precisamos tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão de tirar os excessos, de tirar o espírito de avareza, de limpar o seu armário, de decidir pela família, de decidir pelas coisas boas da sua vida, de decidir pelo Senhor. Então, Eclesiástico capítulo 5 vem dizer isso para você. O quanto você precisa dominar o seu eu nas tendências do apego e do guardar as riquezas desse mundo que passam, que o ladrão rouba, que a traça rói. Mas você precisa acumular no céu, com o Senhor, riquezas em caridade, em busca de santidade, de conversão. Claro que você merece uma casa boa, realizar seus sonhos, tudo com prudência, sem excesso. Tudo agradando o Senhor. Lembra-se que Eclesiástico é o estudo, né, que vem desarquivar coisas importantes para o seu caráter cristão e que vem te ensinar a ter disciplina, posturas que agradem a Deus. Então, aqui no segundo tópico, a gente pode ver que no versículo 12, Zaqueu vem falar para mim e para você sobre a exortação de Jesus. Firma-te no caminho do Senhor, na sinceridade de teus sentimentos e teus conhecimentos. Nunca te afaste de uma linguagem pacífica e equitativa. Ou seja, firma-te no caminho do Senhor, né? A sinceridade, na sinceridade de teus sentimentos. Aqui o sentimento era de alegria, de pura conversão, a ponto de escolher o caminho do Senhor, escolher ter uma profissão verdadeira
pautada na sinceridade. Gente, o quanto precisamos aprender. E o quanto precisamos aprender com este capítulo, que as seguranças vêm do Senhor, que é o provedor de todas as minhas e as suas necessidades. Se o teu salário não está dando para você sobreviver, pega o seu contra-cheque, o seu dinheiro, apresenta para o Senhor. É aquele milagre da multiplicação. Perdi as contas de quantas vezes tive que apresentar o meu salário pelas multidões de problemas e dificuldades pessoais e familiares, e o Senhor proveu para que nada faltasse. Quantas vezes tive que dominar o meu interior, assim como Zaqueu, para que eu tivesse a opção primeira pelo reino dos céus e não me preocupasse com o meu tempo, com a minha história de vida inteira e conseguir ter sonhos distantes do Senhor. Uma profissão é muito bom para você ser verdadeiro, para você levar os outros a encontrarem a Deus e sobreviver no necessário. Presta atenção nisso, meu irmão. Aprende com esse ensinamento. Glória a Deus. Vamos à pergunta? A pergunta para esse estudo é: por que não se deve dizer tenho o suficiente para viver? A resposta está no capítulo 5, versículo 1, no finalzinho, precisamente no 1D, que diz assim. Vamos à pergunta? Lembrando, por que não se deve dizer tenho o suficiente para viver? Lembra deste homem, desse rico avarento que iria ampliar os celeiros? Olha só a resposta. Pois no dia do castigo e da escuridão, isto de nada te servirá. No dia que for cobrado o teu retorno para o reino, no dia que for cobrada a tua alma, não vai adiantar nada a riqueza. Então, cuidado com as suas falsas seguranças. A tua segurança maior está no Senhor Jesus. Amém? Vamos tomar posse desse ensinamento. Vamos tirar os excessos, os sonhos que não agradam a Deus. E se você ainda se preocupa com a loteria esportiva, se você se preocupa ainda com a Mega Sena acumulada, esquece. Abre mão disso, porque a tua Mega Sena é os tesouros do céu. Assim como Zaqueu, que alegremente demonstrou buscar viver no caminho do Senhor de uma forma honesta e reta. Não vivendo a ter os excessos, né, que uma loteria ou uma Mega Sena poderia trazer. Eu faço coisas boas, vou comprar tanta coisa para você. Não se engane. A alma se perde com tanto dinheiro, não é mesmo? Então, obrigada, Senhor, por essa bênção desse estudo, por essa exortação, que as minhas seguranças estão em Ti, apoiadas no Teu amor e na Tua misericórdia, e que o domínio sobre os meus sonhos, sobre as falsas riquezas, sobre o ter que não Te agradam e essas posturas de avareza, que possam serem extintas da minha história de vida e que eu dê testemunho de uma vida nova, uma vida onde eu desejo ter o suficiente para eu viver e viver bem com a minha família. Amém? Próximo estudo será o capítulo 6. Gente, o capítulo 6 é só bênção. Vamos lá? O capítulo 6 fala das paixões desenfreadas e vários tipos de paixões. Fala da amizade, é outro tópico. E fala em aprender a sabedoria. A sabedoria caminha conosco, não é mesmo? Porque viver aqui no mundo é ter sabedoria, boas escolhas. Então nós vamos conhecer dois personagens que viveram uma amizade tão séria, tão profunda, tão grandiosa, que foi até o fim. Uma amizade que permaneceu na dor, na tristeza, mas ficou o amigo ali presente com ele até o fim. E mais na frente nós vamos descobrir quem é esse personagem. Quero agradecer a sua presença, agradecer a tua bondade de caminhar conosco, a tua divulgação do nosso canal, da Família da Aliança, e dizer, estuda esse capítulo, ora cada versículo, avalie a sua vida, faça um exame de consciência, principalmente todas as noites. Que pensamentos, que posturas eu tive hoje que desagradaram a Deus, que falsas seguranças me apoiei que desagradou a Deus, né? Que falta de domínio próprio eu me mantive hoje
e que muito entristeceu ao Senhor. E que bênção, Senhor, os momentos de arrependimento e de busca do teu reino. E aí você vai alcançar grandes passos largos de conversão e de mudança de vida. Inscreva no nosso canal e até o próximo estudo, que será o capítulo 6 do livro do Eclesiástico. Meu irmão e minha irmã, a paz, bênçãos para você e sua família. Lembre-se, Zaqueu se converteu, mudou de vida e levou a família. Você precisa levar a sua família também, levar Jesus para a sua casa, para que a salvação entre em todos os lugares da sua casa e para que você com a sua família tenha um foco na oração, na graça e no que é necessário para vocês viverem. E que seja extinta as brigas e as desavenças por causa de dinheiro. A paz e bênçãos para você nesse estudo do capítulo 5. Jesus te abençoe e te guarde. A paz.